Olá, bom dia. Olá, bom dia. Falando dia 13/11 de 2022. 13/11 de 2022. O ano já está se findando. Foi um ano difícil para ambos os lados. Para o lado da política, dos nossos governantes, para o nosso lado, foi um ano complicado. Não sei o que vem depois. São palavras essas que eu não sou Deus aqui para interpretar o que pode acontecer no futuro, porque, como já se diz o ditado, ele pertence somente a Deus. Mas como cristão, nós devemos ouvir e dar crédito naquilo que a gente confia, na palavra do Senhor. É nela que nós devemos dar crédito. E já há um bom tempo, talvez alguns meses, o Senhor Deus me incomoda com a palavra direção. Eu confesso a vocês que eu já até pensei, e comecei a me autoanalisar e me auto-perguntei, será que sou eu? Que o Senhor quer que mude a direção, ou quer que escute mais a direção? Mas aí eu comecei a fazer uma análise na minha vida para tentar poder entender isso, ou se Ele queria que eu passasse adiante. E eu comecei a estudar a Escritura, observar mais, ficar mais atento aos meus passos. E o Senhor Deus, Ele mostra através das mensagens, das palavras, que Ele continua, sim, me dando graça e me abençoando. E mostrou as bênçãos para mim, na minha frente, nas minhas visões, que Ele já havia concedido, que Ele já havia dado. Então, se há bênção, é sinal que há direção, e essa direção está sendo seguida. Então, por quê? Que na minha mente sempre vem a palavra direção. Para quem? Para quem será? E olha só que coisa até interessante. Eu estava aqui estudando a Escritura, que é coisas que eu faço sempre de manhã, principalmente no domingo, eu gosto de fazer isso. E aí Ele me dá uma palavra muito interessante que também, olha só como eu não estou mentindo, sobre direção. Olha lá, a direção dada por Deus é manifestada através até do livro de Provérbios, de Salmos, perdão. Que está escrito no Salmos 23, do 2 ao 3, olha lá. Ele diz: deita-me em faz pasto verdejantes, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Guia, olha só, guia mansamente nas águas tranquilas. Ou ainda está lá em livro de Provérbios 3.6. Reconheço em todos os teus caminhos. Olha, mais uma vez, reconheço em todos os seus caminhos. E ele na direita a sua vereda. E ele direita as tuas veredas. Ele direita os meus caminhos. Você vê como o sonho da gente, ele não falha. Eu lendo a Escritura, simplesmente bateu. Vou ler novamente lá em livro de Provérbios 3:6. Reconheço todos os teus caminhos. Resumindo, ele sabe todos os meus caminhos. E ele direita as tuas veredas. Ele direita, me coloca direito nos meus caminhos. Ou ainda através em livro de Salmos, olha lá, ou ainda através do livro de Salmos, de 25-10, ele diz lá: todos os seus caminhos, olha lá, todos os seus caminhos do Senhor são misericórdia, verdade para aqueles que, verdade para aqueles que guardam os seus pactos ou os seus testemunhos. Resumindo, tudo que sai da boca daquele que ele usa é para aqueles que guardam os seus pactos. Estou baseando aqui na Escritura que ele me deu lá em livro de Salmos 25:10. Eu lendo aqui, eu me perguntando, e ele me dá essa resposta lá.
livro de Salmo 25, 10. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia. Resumindo, ele passa por misericórdia, para que você possa sair. Você não precisa nem pedir, ele só te dá direção. Você quer algo, através de pessoas, ele te dá uma direção lá, pela misericórdia. Verdade para aqueles que guardam o seu pacto. Resumindo, isso é uma verdade para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Você não é obrigado a seguir. Mas ele está falando assim, eu uso pessoas e se torna verdade para aqueles que têm aliança com ele, olha lá, que guardam os seus pactos. E os seus testemunhos, que guarda os seus pactos e que faça as coisas corretas, que dá testemunhos. Foi essa a palavra que ele me deu no domingo de manhã, dia 13/11 de 2022, exatamente às 8 horas da manhã. Então, as minhas perguntas, o que eu vim aqui me questionando, porque eu queria entender, porque há muito tempo, e já alguns dias, talvez alguns meses, a palavra direção estava na minha mente e eu não entendi. Confesso que eu até parei e pensei de uma pessoa que não me lembro, ou até me lembro, só não posso dizer o nome, que me questionou se a palavra só vinha da minha boca, se a palavra só vinha de mim, que dá uma impressão que só Deus só falava comigo. E até respondi que não. E isso ficou na minha mente durante a semana inteira, porque isso me preocupa. Senhor, será que eu estou falando alguma inverdade? Será que eu estou direcionando coisa errada às pessoas? Não é essa a minha intenção. Isso nas minhas orações falando com o Pai. Por quê? Porque a minha intenção aqui na Terra, o meu dever aqui na Terra, além de crescer, porque eu quero crescer, eu quero também ser abençoado, porque a graça o Senhor já me deu. E eu quero ser abençoado. E o que faz bem para mim, eu quero repassar para as pessoas que eu amo e que gosto muito. E aí isso me preocupou muito, porque a gente não sabe se estava direcionando para o bem ou para algo ruim. E não era essa a minha intenção de modo algum. Então a gente acaba parando, se calando e vê as coisas acontecendo. Porque de fato Deus não usa apenas minha boca, usa a boca de muitas pessoas, através da palavra aqui que eu acabei de ler para vocês, através de testemunhos de pessoas, através de louvores. Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer. Aliás, Ele usou a boca de um animal, né? Ele usou a boca de um animal, Ele usa até bocas de pessoas que nem acreditam nele, mas através de direção. E aí eu venho na palavra do Senhor hoje de manhã, inspirado até porque eu não entendia por que já há algum tempo a palavra direção estava na minha boca. E aí ele me confirma aqui, ó, tá vendo? E esse é para quem é cristão, gente, seja ela católico, evangélico ou espírita. Isso é para quem é cristão, para quem acredita em Deus. Aí eu vou aqui no livro de Provérbios e diversos outros livros aqui que eu li para vocês, e ele me fala, não, o que sai da sua boca é a verdade para aqueles que têm pacto com o Senhor e testemunho. Então, amém, Senhor. Então, graças a Deus, eu não estou direcionando ninguém errado, que era essa a minha preocupação, a minha preocupação, entendeu? A partir do momento que eu recebo uma crítica, e a crítica tem que ser construtiva, é para isso mesmo, para a gente se autoanalisar, para a gente começar a observar se há algum erro, se não há algum erro, porque a gente não quer trazer direção errada para ninguém. Por quê? Porque o próprio Senhor vai me cobrar isso, depois eu vou pagar essas consequências, e eu não quero pagar essas consequências. Já paguei demais, não quero pagar mais consequências dos outros. E aí eu começo a me observar, eu começo a me analisar, me policiar para saber, Senhor, pode ser que o que a pessoa falou é verdade. Será que só eu que tenho que dar direção? Só eu que dá uma impressão que Deus só fala só comigo? E não é. Aí o Senhor me fala aqui em livros, né? Ele fala assim, porque Ele me guia em pastos verdejantes, sobre as águas, Ele me guia. Ele está falando aqui, Ele me guia, através aqui do livro de Salmos 23, olha lá. Deita-me e faz um pasto verdejantes,
guia, mas mansamente nas águas tranquilas. É o que ele fala aqui. Então, ele me guia nas águas tranquilas. Ele me faz. Então, a experiência que ele me passa, ele me faz transferir para as pessoas que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Resumindo, se foi bom para mim, se deu certo para mim, vai dar certo para essa pessoa também, se seguir exatamente o passo que o Senhor der através da direção dele, da palavra dele. Aí ele vai lá, ó, livro de Provérbios 3.6. Reconhece em todos os teus caminhos. Ó, reconheço, ele está me afirmando, eu reconheço todos os seus caminhos. Ele direitará as tuas veredas. Resumindo, ele conhece os meus caminhos e quando eu ando torto, ele direita, ele me ajusta, ele me arruma. E ainda através de Salmos, ele fala lá, ó, Salmos 25:10, que foi o que eu li para vocês. Todos os caminhos do Senhor são misericordiosos. Então ele está falando que ele faz isso pela nossa misericórdia, pelo nosso bem maior. A verdade para aqueles que guardem os seus pactos. É verdade tudo aquilo que sai da boca de um servo, seja lá eu, de um padre, de um pastor, seja lá de quem for, que seja compromissado com Deus. Ele fala, é verdade. Isso se torna verdade para aqueles que têm pacto com Ele, para quem crê nele. E também se torna verdade para aqueles que têm testemunho. Está aqui em livro de Salmos 25.10. Dúvida? Puxa aqui na Escritura. E isso me tranquilizou, porque então até sei que até aqui ajudou o Senhor. E que Deus sabe, Deus é testemunha que tudo que eu fiz foi para ajudar as pessoas que precisavam, que eu amo, que eu gosto e que precisava de Deus. Então isso me acalmou meu coração. Essa palavra desse domingo de manhã fez acalmar o meu coração. Por quê? Porque tudo que eu quero e desejo é que as pessoas tenham um mínimo de dignidade e que viva bem. Você não merece ser humilhado por ninguém. Você não merece ser pisado por ninguém. Você também merece ser feliz. Você também merece viver com dignidade. Você também merece tomar uma boa xícara de café dentro da sua casa. Você também merece sentar com seus filhos, com seu marido, com seu namorado, com seu noivo e ter uma boa conversa. Você também merece poder passear, ou de carro, ou de ônibus, não importa, ir para um lugar com as pessoas que você gosta e poder sorrir. Você também merece entrar em um bom barzinho ou restaurante, comer alguma coisa, ouvir uma boa música. Você também merece. E Deus é testemunha, eu falo isso perante a Escritura, a qual eu estou aqui presente, e tudo que eu faço para as pessoas não é para receber nada em troca, porque o que o Senhor já me dá é muito bom. E eu sei que Ele vai me dar muito mais porque eu tenho pedido isso para Ele. E não é para me engrandecer, não é por soberba, não. Sabe? Não é por causa disso, não. O Senhor conhece meu coração, que não é para ostentar, nada disso, não. É só para mim ter tranquilidade e ter abundância para mim poder deixar legados para as pessoas que eu gosto. Viver confortavelmente nunca foi pecado. O que é pecado você deixar de lutar para viver confortavelmente e depender de pessoas para que dê essa vida para você. Isso aí é um grande pecado. Você esfolar uma pessoa e tirar dessa pessoa todo o suor para que você esteja bem. Você acha realmente que esse dinheiro aí vai ser abençoado? Você acha que realmente essa estrutura que esse rapaz ou essa moça conquistou com muito suor e você hoje está aproveitando sem ter feito nada, vai te retribuir em alguma coisa? A minha escritura fala que tem bênçãos que pode virar maldição na sua vida.
Por quê? Porque foi bênção para uma, não foi para você. Aquela pessoa que lutou e que batalhou, que foi abençoado, a bênção não era para você. E aí você hoje senta e ainda fala, lá foi o trouxa, ou lá foi a trouxa, lá correu, conquistou, lutou e agora estou aqui com outro ou com outra. É isso mesmo que você quer para você? Então aceita aqui, agora é um conselho, tá? E esse é um conselho aqui desse ministro que já tem seus 42 anos e que não mente a idade de modo nenhum, mas que afirma claramente a sua fé em Deus. Porque eu sou de Jesus Cristo e eu não troco Ele, não há negociação com Jesus Cristo para mim. Eu pertenço a Jesus Cristo e eu não troco Ele por nada nessa vida. E aqui vai o meu conselho para você, que trabalha muito, que corre muito para pagar suas contas, para adquirir alguma coisa. Nunca deixe também de viver. Trabalhe, corra atrás. Busque uma boa melhoria para você, para os seus familiares, para os seus filhos, que é muito bom. Mas a Escritura diz, nunca deixe de viver. Por quê? Porque não foi à toa que Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz. Se Ele entregou a sua vida na cruz, foi para que hoje você vivesse. Então, se tem vontade de beber alguma coisa, vai lá, beba, compra, beba, sacrifique uma conta, beba. Se você tem vontade de comer alguma coisa, vai lá, sacrifique alguma conta, algo, vai lá, compre e coma. Se tem vontade de passear, então ajunte 2, 3, 4 meses. Ajunta aquele dinheirinho, bota combustível no carro e vai passear. Ou pega o ônibus, vai passear. Ou pega o avião, vai passear. Por quê? Porque a vida é curta. Nossa vida aqui na Terra é passageira. Amanhã depois as pessoas não vão olhar para você, aí seu trouxa, você trabalhou demais. Agora eu estou me divertindo aqui nas suas custas. Porque lamentavelmente, senhores, é isso que vai acontecer. Vamos se preocupar com as contas? Não, é normal da gente se preocupar, é do ser humano. Mas vamos viver também. É tempo de viver também. Vivemos hoje aqui em São Paulo um momento de incerteza. Vivemos hoje aqui no Brasil um momento de incerteza. Então eu não sei o dia da manhã. Eu não sei o que pode acontecer o ano que vem. Talvez essa mensagem que eu estou passando para você aqui de manhã através do meu canal, da minha live, você não encontrará mais. Talvez eles vão censurar também, mas não importa, porque se um dia eu partir daqui da terra, e esse dia vai chegar, que o Senhor vai me levar também, ninguém nasceu aqui para semente, essa live vai permanecer aqui na minha rede há anos e anos e anos e anos. E você vai ouvir a minha voz durante anos. Você vai ouvir, seus filhos vão ouvir, seus netos vão ouvir, seus bisnetos vão ouvir. E eu vou estar aqui falando a mesma coisa. Quer ser feliz? Fique atento a ouvir a direção daquele que te guiou até aqui. Olha, eu falo com toda franqueza e eu não tenho por que mentir. Porque eu sou servo de Cristo, eu pertenço a Cristo e eu não devo nada da minha vida, em particular a ninguém. A pessoa que mais me guiou até aqui foi o meu pai biológico. E eu escuto muito ele, por quê? Porque ele é um exemplo de vida para mim. Me ensinou a caminhar, me ensinou a seguir e me mostrou a direção através do Senhor Deus. E tudo que Ele tem me feito e mostrado para mim fazer, e eu paro, analiso, reflito, que isso é muito bom, aí eu vou lá e tento e faço. E dificilmente isso dá errado. Ouvir a voz daquele que o Senhor usou para te guiar até aqui é algo importantíssimo, para que você não estacione. Ouvir a voz daquele que te quer bem nunca foi algo qualquer. Muito pelo contrário. É uma pessoa abençoada por Deus que através dessa pessoa você pode adquirir bons frutos. Comigo funcionou, senhores. Até nos dias de hoje eu tenho parado, eu tenho ouvido, eu tenho analisado e tenho dado um passo.
e o Senhor, através dele, tem me abençoado. Se eu falar para vocês, o ano está se findando, mas se eu falar para vocês que esse ano não fui abençoado, estaria sendo leviano demais. Minha bênção está ali na garagem. Então todo ano eu sou pelo menos abençoado um pouco. Eu subo um degrau. E se você não está subindo um degrau, meus senhores, senhoras e senhores, eu vou voltar a repetir. Será que você não parou de ouvir a voz daquele que te guiou até aqui? Será que você não tem questionado a voz daquela pessoa que te guiou até aqui? É só uma dica e também um conselho. Fica ao seu critério a você seguir ou não, porque não é um problema nosso. Mas você que sabe, você quer crescer ou quer continuar no mesmo lugar? Porque não há explicação. Porque aquele que te guia ou que te guiou através de Deus, que é lógico que todos nós somos direcionados por Deus, aqueles que são vasos, né, que acreditam, entendeu? São direcionados por eles. Por que essas pessoas ainda continuam sendo agraciadas? Porque Deus tem derramado sua graça. Graça é tudo aquilo que nós necessitamos, que precisamos e sem pedir o Senhor dá. E também são abençoados. Porque eu acredito que na graça você esteja. Senão você não estaria aqui me vendo. Senão você não estaria aí deitado na sua casa. Você não estaria. E se você está aí é porque você está vivendo pela graça. Mas e a benção? E além disso? E o que é a benção? Por quê? Reflita. Alguns que talvez escute essa pregação, escute essa mensagem, pode-se dizer que, ou pode falar que o ministro está falando coisa demais, ou ele está se sentindo. Entendeu? Como eu já ouvi pessoas me dizendo que Deus só usa a sua boca, Deus só fala com você, eu também escuto a voz do Senhor, eu também escuto, isso é muito bom. Isso se chama intimidade com o Espírito Santo. Porque eu paro e escuto as outras pessoas também. E todos que me falam alguma coisa que tem a ver com a minha vida ou com o meu crescimento, eu paro, analiso, penso e vou lá e tento. E se der certo? E se der certo? Mas eu preciso ficar atento à direção daqueles que me guiam, ou que me guiou até aqui. Eu sou atento com as palavras do meu pai. Por quê? Porque eu sei que tem verdade ali. E eu sei que ali vai vir frutos para mim. E foi o que aconteceu. Veio frutos para mim, ouvindo ele. Então eu não posso criticar ou eu não posso botar dúvida naquilo que ele fala. Eu tenho que analisar, eu posso ficar quieto, escutar e cala-te boca. E ver o que vai acontecer. Eu tenho a opção de continuar ou de não continuar. Se eu não continuar e der errado, fico quieto porque eu ouvi e só não pratiquei. Se deu certo, amém, aleluia, eu vou seguir, eu vou prestar mais atenção. Aceita aí um conselho de alguém que também segue uma direção. Aceita. E aí essa palavra ficou comigo durante meses, semanas, ficou comigo. E eu me preocupei. Então aí eu fui em diversas capítulos bíblicos, e esses diversos capítulos bíblicos me deu as mesmas direções a qual eu estava preocupado. Falei, será que sou eu? Abri a Bíblia e comecei a ler, principalmente agora, domingo de manhã, e ele me deu esses capítulos. Olha lá, eu vou ler de novo para vocês poderem entender do que eu estou falando para quem chegou agora. A direção dada por Deus, manifestada através do livro de Salmos, olha lá, que foi no Salmos 23.2.3. Deitai-me e faz em pasto verdejantes, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Ou ainda através de Provérbios, né, que ele me diz, que é o Provérbios 3.6, você pode puxar aí na sua escritura, reconhece todos os teus caminhos. Olha a sua resposta que ele me deu. Reconheço todos os teus caminhos. Ele endireitará, resumindo, ele endireitará se eu errar, as tuas veredas. Resumindo,
Ele vai me endireitar se caso eu vier me desviar. Ele vai me endireitar. Ele vai me avisar através da direção. Olha só. Aí, ó. Ou ainda através de Salmos 25, 10, ele me diz: todos os teus caminhos do Senhor são misericórdia. Então ele me dá pela misericórdia para que eu possa viver bem. A verdade para aqueles é a verdade para aqueles que guardam o seu pacto. Resumindo, é a verdade para aqueles que acreditam em Deus e têm um pacto, têm uma aliança, têm uma intimidade com o Espírito Santo. Então, resumindo, ele fala a verdade da boca daquele que te guia, entendeu? Ele fala a verdade da boca de que te guia para aqueles que guardam o seu pacto, para aqueles que têm aliança. Para quem não tem aliança com o Espírito Santo, para quem não tem aliança com Deus, que não acredita em nada, que é ateu, não adianta, isso aqui seria só palavras. Então tudo que eu falar seria apenas palavras, não geraria efeito. As pessoas que são ateus, elas acreditam em um só poder, nos poderes dos médicos, no poder do dinheiro e no poder da medicina. Eles só acreditam nisso. Mas para quem tem um pacto, acredita em Deus quando alguém que direciona, dá uma palavra, isso que livro aqui de Provérbios está falando, em livro de Salmos também. Ele é verdade para aqueles que têm pacto com o Senhor. E dá testemunho. É isso que ele diz aqui. Para aqueles que têm pacto e que têm testemunho. Tipo assim, tem provas que já aconteceu coisas boas na vida. Deu para entender? Olha lá, vou ler novamente. Reconheço todos os seus caminhos e endireitará a tua vereda. Resumindo, ele conhece os meus caminhos e me endireitará se eu errar. E ainda através de Salmos 25, 10, ele completa dizendo: todos os seus caminhos do Senhor são misericordiosos. Resumindo, ele faz isso para a minha misericórdia, para a sua misericórdia, para que você possa vencer. E se torna lá verdade para aqueles que aguardam os seus pactos. Se torna verdade para aqueles que guardam os seus pactos e os seus testemunhos. Resumindo, para quem tem prova que através da direção você já conquistou alguma coisa. Então é verdade aquele que te direciona. Se torna verdade. E ele afirma que é testemunho. Resumindo, se tem provas que tudo o que ele fez até aqui funcionou e você chegou até aqui e tem prova, por isso que ele fala testemunha, então fique atento à palavra daqueles que te guiou, daqueles que te conduz, para que você não perca nenhuma bênção. Porque a coisa mais triste daquele que é vaso, daquele que é direção ou que é canal de bênção, costumo falar isso, a coisa mais triste é quando você mostra uma direção já com uma visão que vai dar tudo certo, que você tem aquele planejamento futuro, ó, se fizer assim vai dar tudo certo, eu vou direcionar a pessoa, eu vou mostrar, ó, faz aqui porque eu tenho certeza que vai dar assim lá no futuro. Então você já faz um projeto para essa pessoa conquistar o seu objetivo, entendeu? Você já faz esse projeto para a pessoa conquistar esse objetivo. E a coisa mais triste, quando você dá a direção, guiado pelo Mestre Jesus Cristo, e a pessoa não segue essa direção. Na hora da vontade de você bater, gritar, xingar, mas aí você acaba se colocando no seu lugar e começa a perceber, peraí, a vida não é minha, a vida é da pessoa. Se a pessoa quer seguir, bem. Se a pessoa não quer seguir, então cala-te boca. E deixa ver as coisas acontecer. Foi difícil eu entender isso. Foi mesmo, foi muito difícil eu entender isso. Mas hoje eu entendi o que o Senhor quis dizer. Que alguns são merecedores da graça, mas outros não são merecedores da graça. Tem pessoas que não são merecedores da graça. Então, eu aprendi. Dou a direção. Seguiu a direção? Bem, não seguiu, eu calo-te boca, cruzo os braços e vejo as coisas acontecer. Por quê? Porque o Senhor, ele não falha. O Senhor, ele não falha. Se tem ouvido a voz das pessoas, se tem ouvido voz de pessoas que são servos,
e que te direcionou, e como diz a Escritura em livro de Salmo 25:10, tem provado e tem dado testemunho, resumindo, tem dado frutos, e se hoje você não está ouvindo mais, ou está até questionando palavras de quem te guiou, eu vou te dar um alerta. E esse alerta é um alerta de amigo. Cuidado. Cuidado para você não estacionar. Muitas vezes as pessoas não veem, mas já estão estacionadas. O ano de 2022 acabou, estamos no último mês. Mas Deus não deu a última palavra ainda. Estamos no último mês, mas Deus não deu a última palavra ainda. Mas o ano praticamente acabou. Analise desde janeiro até agora. O que foi que você conquistou? Por que que você está estacionado no mesmo degrau? Por quê? Por que você está estacionado no mesmo degrau? E às vezes se torna chato, e eu sei que se torna chato, se bater na mesma tecla, falando direção, 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 direção. E algumas pessoas até criticam, mas se você vê pessoas estacionadas, é que algo está errado aí, gente. E aí a gente tenta abrir os olhos e aí você se torna aquela pessoa chata. Alguns chamam até de soberbo. Então, às vezes a gente prefere se calar mesmo e observar, porque não quer ouvir. Não quer ouvir. Você sabe uma das coisas importantes que eu fiz na minha vida e não me arrependo? Foi ter me afastado de pessoas que não completavam a minha vida. Não me ajudava em nada. Entendeu? Era uma pessoa que só estava ali. Outras só sugavam, mas não colaborava, não reponhava. Outras só vinham em busca de algo quando se precisava de alguma coisa e depois sumia. Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento dessas pessoas na minha vida. Não é briga, não é intriga, não é contenda, não é nada disso não. Muito pelo contrário, eu considero essas pessoas muito bem. E aqui, em nome de Cristo, diante da Bíblia do Senhor, que o Senhor possa, de fato, derramar sua graça na vida deles. Que o Senhor possa realmente derramar sua graça na vida deles, porque aqui eu não tenho um ódio mais de ninguém, não tenho raiva mais de ninguém, entendeu? Eu só resolvi me afastar e me colocar no meu lugar. Por quê? Porque eu percebi que essas pessoas não somavam. E uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi até com meu pai, uma pessoa que te bateu hoje, você confiaria o seu filho do lado dessa pessoa? Você sentaria de novo do lado dessa pessoa? Quando a Escritura fala da segunda face, não quer dizer que você tem que dar a segunda face para apanhar. Quando a palavra diz dar a segunda face, é assim, dá uma nova oportunidade, mas você já sabe o que pode acontecer, então se previna. O Senhor te deu, Deus te fez como cabeça e não foi como cauda. Quando ele fala da segunda face, é para você ficar mais atento, porque você já recebeu um tapa. Que na hora que vir novamente o ataque, você está preparado para se autodefender. Por isso que ele fala da segunda parte, mas lembre, você é cabeça. Eu te fiz por cabeça e não por cauda. Então as pessoas que já me atacaram, as pessoas que já me ofenderam, que já de algum modo tiraram ou tentaram tirar minha alegria, entendeu? Eu não tenho ódio dessas pessoas, não, de modo algum. Mas eu entro em um sistema de autodefesa. Eu sento, eu converso, eu tenho um bom diálogo, mas eu não tenho convivência. Eu estou seguindo assim claramente o que a Escritura me ensinou, o que está me ensinando. Eu não tenho convivência. Eu tenho um bom ânimo para essa pessoa, tenho um bom relacionamento, só que eu não posso ter convivência. Eu tenho que me autoproteger e proteger as pessoas que eu amo. Então eu resolvi me afastar dessas pessoas que não me completavam, que não me ajudavam. E aí você sabe, né, quando você se afasta
dessas pessoas que não te completam, que não te ajudam, que estava lá apenas por estar. Só quando precisar, talvez eu te chamo. Só quando for, só se eu tiver algum benefício eu te chamo. Esse tipo de pessoa, eu só me afastei. Não briguei, não reclamei, não debati. Eu só me afastei. Entendeu? Eu fiquei aqui no meu cantinho. E quando você aprende a falar não, porque é isso que acontece, quando as pessoas pedem alguma coisa para você, principalmente esse tipo de pessoas, e você diz assim, olha, não leva mal, mas não dá. Por quê? Porque eu estou priorizando a minha vida assim, assim, assado. Porque você trabalha com a verdade. E quando você trabalha com essa verdade e você começa a falar não para esse tipo de pessoas que estavam lá só para aproveitar, só para sugar, você se torna uma pessoa ruim. Você se torna uma pessoa puxa-saco. Você se torna uma pessoa arrogante. Você se torna uma pessoa cheia de soberba, orgulhoso. Porque é isso que essas pessoas falam. Por quê? Só porque você mudou a sua postura e começou a dar prioridade à sua vida. E aí, só que eu vou te dar uma dica. Quando você não ligar para isso, porque vão falar isso de você, vão criticar isso de você, eu já ouvi da boca de uma pessoa falando que eu estava revoltado com o mundo, que eu estava revoltado com família, que eu estava revoltado com tal pessoa. E eu não estava revoltado com ninguém, eu só estava quietinho no meu canto. A pessoa fala, anda revoltado. Eu falei, não ando revoltado com ninguém, sabe por quê? Porque eu tenho Deus. Eu tenho um Deus. E Ele alivia as minhas dores, Ele alivia as minhas preocupações. Quando eu coloco tudo na mão dele, somos seres humanos, ficamos desesperados muitas vezes, ficamos tristes muitas vezes. Somos seres humanos e muitas vezes somos falhos mesmo e caímos às vezes até no começo de uma deprê. Mas o Senhor ele vem e fala, peraí, olha, estou aqui. Aí eu começo a falar com ele, eu começo a entregar nas mãos dele, e ele alivia, ele me tira o fardo, ele alivia tudo aquilo. Então eu tenho um Deus. Então a palavra que as pessoas dizem, está revoltado. Não estou. Nunca estive. E aí você se torna um revoltado, você se torna um arrogante. Vão falar tudo isso de você. Mas quando você vira a página e não liga e continua olhando para frente, porque o seu foco é Jesus, quando você continua olhando para frente, não olhando para essas pessoas que falam, eles começam a olhar para você de um outro olho, começam a te mirar dos pés à cabeça e falam assim, ah lá, o Souza mudou, né? A cabeça dele mudou. Eu vejo que as atitudes dele mudou. Sabe por quê? Porque você não rebateu, porque você não foi lá reclamar, ou porque você está falando mal de mim, porque você não foi lá debater que porque o fulano falou que você está revoltado, porque você não foi lá dizer que é isso, isso. Não. Você simplesmente deixou para lá, virou a página e seguiu sua vida para a sua conquista. Aí as pessoas te vê mesmo, te vê e falam, olha, o fulano mudou, esse cano mudou, olha lá, o Souza tá uma outra pessoa, mudou muito. O que acontece com ele? Por quê? Porque você mostrou a diferença. Sabe a diferença daquele que tem intimidade com o Espírito Santo e a intimidade daquele que não tem intimidade com o Espírito Santo? Porque aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, ele é equilibrado. Quando a pessoa está estourando, falando um monte de besteira, ou você fala uma palavra que essa pessoa está lá jogando o verbo lá em cima, até soltando alguns palavrões, e você, numa forma mansa, porque o Espírito Santo ele é consolador, numa forma mansa e tranquilo, você chega a essa pessoa e fala, por que você está gritando? Por que você está exaltado? Não tem necessidade. Nós estamos conversando aqui como gente. Estamos conversando aqui como dois seres humanos, amigos. A pessoa se quebra. A pessoa simplesmente ela se quebra. Mas sabe o que é isso? É pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. É triste em dizer, mas tem pessoas que vão para a igreja, seja lá a igreja evangélica, ou seja lá a igreja católica, ou outro tipo de igreja. Tem pessoas que vão até a casa do Pai, mas não escutam a voz do Pai. Eles vão à casa do Criador, mas não escutam a voz do Criador. Às vezes, o pessoal está pregando lá coisas maravilhosas, tanto o padre, quanto o pastor, quanto o espírito. Às vezes está falando palavras que ajudam, que edificam.
E também fala sobre exortação. Tudo aquilo que poderia ser mal para a sua vida. Mas sabe o que a pessoa apenas pega? A pessoa só pega aquela parte, eu vou ser abençoado. O resto ele esqueceu tudo. E se esquece que para você crescer tem um processo. E todos nós temos que passar por esse processo para ver crescimento. Não tem como. Uma criança, ela nasce, ela vem crescendo, tomando leite, vem completando a adolescência, devorando tudo dentro de casa, por causa da fome, por causa do crescimento, vai envelhecendo, ganhando experiência, ganhando equilíbrio. É um processo. Na nossa vida não é diferente. Para a gente chegar aonde a gente quer, a gente tem que passar por caminhos de pedras. Mas olha só, a gente vai passar por esse caminho de pedras. E depois nós vamos entrar em uma rua lisa. E vamos chegar aonde a gente quer. Há um processo. Eu posso te pregar rosas, mas saiba que as rosas também têm espinha. E os espinhos podem furar, machucar e muitas vezes até sangrar. Então não vai à casa do Pai, à igreja, à sua religião, achando que você só vai ouvir palavras doces para o seu ouvido. Porque você também vai ouvir exortação. Vai ouvir também correção. E se você não aceitar as correções, você não pode vencer. Por quê? Porque você não vai saber das pedras que tem no caminho. E a primeira pedra que aparecer, você vai tropeçar e você vai cair e não vai se levantar. Quando você está preparado pelas pedras que há de vir, você vai seguir o caminho, vai encontrar muitas pedras, vai até balançar em cair dessas pedras, mas você vai se reerguer de novo, você vai levantar até chegar na estrada lisa, asfaltada, até a sua jornada, o final da sua jornada. Vai à instituição, vai à igreja, vai à sua religião, mas sabendo que você vai ouvir palavras boas, rosas, mas também vai ouvir palavras difíceis, espinhos. Tem pessoas que são velhas de ministérios, velhas de religião, velhas de igreja, e ainda continuam praticando os mesmos erros. Continuam ouvindo apenas aquilo que interessa, o resto descarta. Ele falou que vai ver bênção, mas esqueceu que antes de vir a bênção vem pedregulhos. Você esqueceu. Eu, aqui como servo do Senhor, como ministro do Evangelho, eu tenho o dever de te falar. Nós vivemos pela fé. A Escritura diz para mim que vivemos dia após dia pela fé. E o que é fé? Fé é esperança. Então vivemos baseado na esperança de amanhã ter uma vida melhor. Ou vivemos na esperança, na fé, que você pode comprar sim o seu carro, sim a sua casa, sim o seu apartamento. É viver pela fé. É viver pela fé. Só que também a Escritura Sagrada me ensina que a fé sem obra, ela é morta. Resumindo, sem trabalho, sem posicionamento, sem direção, olha, sem direção, ela é morta. Porque para mim ter um posicionamento, eu preciso ter alguém que me instrua. Olha, eu quero comprar tal coisa. Como é que eu faço? Aonde eu tenho que buscar? Então, você tem que fazer isso, vai atrás disso para conseguir mais isso, tal. Isso se chama direcionamento. Aí depois que você recebe todo esse direcionamento, agora eu vou me posicionar. Vou ver se aquilo que o fulano ou o ciclano falou vai dar certo. Vou tentar. Vou lá tentar, porque eu quero. Isso chama posicionamento, viver pela fé. A fé é a prova daquilo com certeza que você pode conseguir. Ela não diz que vai ser fácil. Ela afirma que você vai conseguir. Mas que vai ser fácil, ela não diz. Então, como servo do Senhor, eu vou te falar, você sim pode alcançar o seu objetivo, o que você quer. Como servo, como ministro da casa do Senhor, eu vou te afirmar com toda franqueza, você não é incapaz. Você é capaz de ter tudo e do melhor. Não deseje para você coisas pequenas, deseje o melhor.
Você é capaz sim de ter um telefone melhor, você é capaz sim de ter um carro melhor, um apartamento melhor, você é capaz sim. Não deixe as pessoas tirar a sua oportunidade. Não deixe as pessoas chegar para você e falar assim, até aqui tá bom para mim. Não, Deus quer te dar o melhor, Deus quer colocar na sua mão o melhor. Corra, se posiciona para o melhor, não feche a porta que Deus abriu. E se por acaso você fechou sem querer ou por outros motivos a porta que Deus abriu, pede misericórdia para o Senhor para que perdoe, para que essa consequência acabe, para que essa porta possa se abrir novamente, porque consequência a prazo de validade não é para a vida toda, ela acaba. Para de viver do passado, porque o passado ele não pode mais voltar, passou. O que ficou lá, ficou. Olha o que a Escritura diz, e tudo se fez novo. Quando o Senhor Jesus chegou à terra, o véu se rasgou, se tornou duas partes. O que é velho se passou e se tornou novo. O velho não pode virar novo. Ficou lá atrás. Agora é daqui para frente. Viva daqui para frente. Senhores, eu sou formado em diversos cursos. Eu tenho aí gestão em marketing. Eu tenho aí auxiliar técnico de enfermagem, a qual é a minha profissão atualmente. Trabalho com logística, não sou formado, só trabalho com logística de manhã. E eu tenho um curso também de terapeuta comportamental. Eu tinha até citado para uma pessoa que foi muito importante eu ter feito esse curso, porque ele me abre novos leques. E só comprova aquilo que a gente já havia pensado. Ele me dá uma alta análise de uma pessoa prevendo o futuro. Não como mãe de nada disso não, pelo amor de Deus. Mas quando eu fiz o curso de terapeuta comportamental, eu consigo ouvir essa pessoa, eu consigo analisar qual é a causa do problema dessa pessoa, e eu consigo mostrar do meu método, do meu jeito, como que essa pessoa possa se comprometer a sua própria vida para se haver mais benefício. Então eu consigo mostrar para essa pessoa um leque futuro por onde ela pode ser levada a uma vitória constante. Então, eu sentado com a pessoa, eu consigo saber se essa pessoa está mentindo ou se não está mentindo. Se a pessoa é falsa ou se não é falsa. Se é uma pessoa traiçoeira ou se não é uma pessoa traiçoeira. Se é uma pessoa ambiciosa ou se não é ambiciosa. Então, isso foi bom para minha autoproteção e isso foi bom para mim poder ajudar as pessoas. Então, olha só como se torna um conjunto perfeito. Eu tenho aqui a teologia, aonde eu acredito na palavra do Senhor, que eu confio na palavra do Senhor, que me orienta e eu posso seguir. E eu também tenho a terapia comportamental, aonde posso juntar os dois e onde eu posso dar uma direção mais firmada para que aquela pessoa possa adquirir uma vitória perfeita. Foi duas bênçãos assim grandiosas que Deus me deu. O conhecimento. O conhecimento. E o poder de ajudar o próximo. Então eu louvo a Deus por isso, porque o meu conhecimento tem ajudado algumas pessoas. E através também dos meus vídeos, tem orientado pessoas. E eu fico muito feliz por isso. Direção. Essa foi a palavra hoje de domingo. Espero aí que você tenha entendido o que eu quis dizer. Eu tinha feito um vídeo através do TikTok, até postei aqui, e eu vou dizer novamente aqui, porque eu acho muito interessante o que eu falei. Quando alguém posta alguma coisa nas redes sociais, ou até que falem para você, não quer dizer que seja uma indireta. Eu até citei versículos da Bíblia, que eu falei até de Pedro sobre isso. E eu vou falar isso hoje novamente aqui, porque eu tenho certeza que talvez algumas pessoas vão
interpretar como indireta. E não é indireta. Nunca foi e nunca será indireta. Às vezes, se essa palavra mexeu com você, é só peso de consciência. Pensa nisso. Às vezes é só peso de consciência daquilo que você fez, e hoje eu estou aqui só cutucando a ferida para que você se desperta, para que você volte a crescer. Tá bom? Fique com Deus. Receba aí o abraço do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar aí do seu lado, te acompanhando, te orientando. Que a intimidade com Ele possa ser perfeita, para que o mal não venha se aproximar de você. Senhores, eu louvo a Deus todo o tempo por Ele ter mandado o Espírito Santo Consolador na minha vida. Porque as pessoas até desejam mal, ou até lançam mal contra você. Mas se você é um homem de Deus, correto, justo, e se tiver intimidade com aquele que a gente conhece tanto, que é Deus de tudo, o mal não pode se aproximar. E se aproximar, vai bater em retirada e vai voltar para a pessoa 7 vezes mais. Então eu te aconselho, viva com Deus debaixo da graça do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.